Ok, são 5h05, vamos começando aqui o nosso conteúdo. Oficialmente, boa tarde a todos. Meu nome é Sérgio Gavi, para aqueles que não me conhecem. Eu sou coach de carreira, sou psicólogo e trabalho já há 15 anos com desenvolvimento humano. Isso envolve treinamento, palestras, coaching, assessment, uma série de ações aí relacionadas ao desenvolvimento de pessoas. Eu quero falar contar um pouquinho da minha história, até como eu cheguei a trabalhar com o desenvolvimento humano, para que vocês me conheçam um pouco mais, né, saibam um pouco de mim, mas para que vocês entendam por que coaching de carreira, por que eu resolvi falar sobre esse tema, né, qual é a relevância. Quando conheci o coaching, me dei conta do quanto seria útil para a minha vida e o quanto eu poderia ajudar a vida das pessoas, pelo simples fato de que, de alguma maneira, essas estratégias, esse movimento de autoconhecimento, de articular ações pensando em chegar numa outra posição, eu vinha fazendo. Hoje tenho ferramentas específicas para isso, mas eu conduzi isso na minha vida de alguma forma. Bom, vamos lá. Essa semana, quinta-feira, dia 25, faz 30 anos que eu comecei a trabalhar, que foi o meu primeiro emprego. Eu entrei num banco, numa instituição financeira, e, bom, eu tinha 14 anos, e naquele momento, para mim, era o maior motivo de status da vida, porque os meus colegas eram office boys em escritórios pequenos, de bairro, e eu trabalhava num banco que todo mundo conhecia. Para um garoto de 14 anos, eu ganhava bem, tinha benefícios, eu achava aquilo o máximo. Durante algum tempo, eu fiquei bem contente com aquilo, uns 2 anos mais ou menos, e depois eu comecei a perceber que eu não gostava daquela atividade, eu não gostava daquele trabalho, aquilo não me trazia felicidade. Era algo assim de eu levantar de manhã, acordar, sentar na cama e falar, meu Deus, até quando que eu vou precisar passar por isso? Porque é um tipo de atividade que não me agradava. E o que acontecia? Ao mesmo tempo que eu estava ali trabalhando já, eu iniciei uma atividade extracurricular, eu fazia teatro, e no teatro, em função do teatro, eu comecei a ter contato com pessoas, né? E esse movimento de contato com pessoas, mais tarde, foi que me estimulou a ingressar na faculdade de psicologia. Eu comecei psicologia em 94. Eu trabalhei em instituições financeiras, eu trabalhei em 2 bancos, por um tempo total de 10 anos, até um pouco mais de 10 anos, talvez. E trabalhei outros 5 anos fazendo outras atividades, até que eu pudesse entrar na minha área. Mas, mesmo já não estando mais feliz com aquela atividade, ela me servia porque, enfim, eu trabalhava meio período, eu comecei a fazer minha faculdade, então ela me dava tempo de estudar, e por isso ela tinha uma função na minha vida. O segundo banco em que eu trabalhei, ele passou por um processo de intervenção, de falência, mudou de nome, e quando aconteceu da intervenção, nós passamos 9 meses sob intervenção do Banco Central. Era um período em que a gente não sabia o que ia ser da nossa vida. Se a gente ia ter emprego amanhã, se por um acaso o banco ia ser comprado, a gente não sabia. E eu, uma outra preocupação, que era assim, estou fazendo faculdade da minha vida, aquilo que eu mais quis fazer. Eu nunca tive tanta certeza até aquele momento de alguma coisa que para mim era importante do que aquela faculdade. Eu queria muito terminar. E não tendo emprego, eu corria o risco de não conseguir. Então, foi a primeira decisão estratégica que eu tomei, pensando na minha carreira, foi parar 6 meses da minha faculdade para estudar inglês, que é algo que me fazia falta, que eu não tinha, gostava, mas eu não falava inglês, e eu resolvi parar 6 meses da faculdade e estudar inglês. E como eu estava sem a faculdade, eu entendi que eu tinha que ocupar as 5 horas do dia que eu estaria na faculdade estudando inglês. Então, eu estudava 6 dias por semana, durante 5 horas. E foi justamente esses 7 meses, mais tempo de férias ali, até que eu voltei para a faculdade, foram esses 7 meses estudando,
que me permitiram, tempos depois, entrar numa empresa aérea no setor de reservas, porque eu fazia um atendimento bilíngue. Então, isso foi meu primeiro movimento estratégico ali. E tempos depois, quando eu saí do banco, fui me movimentando, todos os cursos, as ações, os movimentos que eu fazia, era pensando em de que forma que eu poderia me preparar para ingressar na minha área. Porque no momento que você descobre o que você quer fazer da sua vida, parece que nada mais, se você fizer qualquer outra coisa, nada mais te satisfaz. Nada mais preenche. Eu tinha muita clareza do que eu queria para a minha vida. Então, em 2001, eu entrei, foi minha primeira atividade como profissional de recursos humanos. Então, o que é importante que eu gostaria de compartilhar com vocês pensando nisso, né? Por que eu estou falando disso? Porque eu entendi que a carreira pertencia a mim. É isso que eu queria começar falando para vocês. A carreira pertence a você e não à empresa. Então, as ações em prol de fazer com que você alcance o patamar na sua carreira que você deseja, os investimentos na carreira, cursos e, enfim, tudo que você entende ser importante fazer para melhorar sua condição, para que você tenha crescimento profissional, são da sua responsabilidade. A empresa não tem responsabilidade sobre isso. Pode ou não, algumas empresas investem muito em seus colaboradores, mas essa é uma responsabilidade que é sua. Você vai embora da sua empresa, da empresa que você trabalha, em determinado momento, você vai devolver o seu crachá, os seus acessos vão ser bloqueados, mas a tua carreira vai com você, o seu conhecimento vai com você. E é importante ter essa clareza, porque às vezes a gente deseja estar em algum outro patamar, até já sabemos que área gostamos, estamos ali no nosso trabalho, dentro da empresa, e eu ouço muito isso em treinamento, né, das pessoas dizendo assim, eu queria fazer diferente, eu queria outro cargo, eu queria outra área, mas também a empresa não me dá os cursos, ela podia me pagar os cursos, a empresa não tem que te pagar nada. A empresa não tem que te fazer. Se é para você, muito pelo contrário, na verdade, ela espera que você esteja preparado para que ela consiga aproveitar o seu trabalho, sua mão de obra mais adequadamente. Então, esteja preparado para que o mercado usufrua do seu conhecimento. Pensando nisso, e na nossa realidade, né, nosso momento atual, eu vejo muitos profissionais que estão em empresas, cientistas, e profissionais autônomos, colegas meus da área de treinamento, desenvolvimento, que não estão trabalhando. Né? Ou estão desempregados, querendo voltar para o mercado formal, ou buscando algum trabalho ainda como autônomos e não estão conseguindo, em função da crise. E eu vejo também muitos outros profissionais, cientistas e autônomos como eu, como tantos outros, para os quais não falta trabalho. Então eu comecei a pensar no que acontece para que essa situação se apresente, né? Que faz com que alguns tenham e outros não. E eu comecei a conversar com pessoas, a observar o movimento dessas pessoas, né? A dinâmica dessas pessoas que estão trabalhando. E quando a gente não falta trabalho, é assim, eu saí hoje de uma empresa e passo algum tempo, pouquíssimo tempo, e coloco o currículo no mercado e já sou contratado. É esse o cenário que eu estou descrevendo. Ou profissionais que têm trabalho contínuo, para que, assim, olhando, parece que para eles não fez diferença a crise. Então, eu fui conversar com vários deles, eu fui observar como é que eles se movimentam, o que eles têm de diferente, qual é o diferencial dessas pessoas em relação aos outros que dizem não estão conseguindo em função da crise. E aí eu identifiquei 8 itens, 8 elementos que fazem a diferença e que eu queria aqui apresentar para vocês. O que essas pessoas têm de diferente das demais. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Não sei se vocês já conseguem ver. Estou compartilhando aqui os slides com vocês. Me deem um sinal aí se vocês já conseguem enxergar.
Ok. Muito bem. Como eu falei para vocês, vou apresentar 8 elementos fundamentais para ter sucesso profissional, apesar e independente da crise. Primeiro deles, clareza de objetivos. É fundamental, né? Quando você pensa em carreira, gerir carreira significa planejar e conduzir a sua carreira na direção da sua autorrealização profissional. Acho que a primeira pergunta a se fazer é: o que você quer da sua carreira? Não sei se você já parou para pensar nisso, né? Nem sempre as pessoas têm essa resposta. Eu costumo dizer que é muito cruel um adolescente que aos 17, né, aos 17 anos a gente não sabe sequer o que a gente é ainda. A adolescência tem essa característica. A gente não sabe o que é ainda, mas tem que escolher nesse momento a carreira que a gente vai ter pelo resto da nossa vida. Eu acho isso de uma crueldade atroz, mas é assim que funciona. E a gente entra na carreira. Eu digo que no início da carreira a gente não escolhe a carreira que nos escolhe. A gente começa a trabalhar naquilo que dá. E muita gente permanece nesse movimento. Não para pensar no que gosta de fato. Às vezes aprende a gostar daquilo que está fazendo, não necessariamente está fazendo aquilo que mais gosta. Então, acho que o caminho, e para mim esse caminho serviu, é pensar: o que é que não te agrada? Das coisas que você faz hoje, quais as que não te agradam? Que atividades geram estresse, te causam desgaste, te trazem algum incômodo? Isso é importante, você perceber qual é o seu nível de motivação para realizar o seu trabalho, quais atividades te causam esse desgaste, essa desmotivação. E, por outro lado, tendo identificado o que você não gosta, vale começar a pensar: o que é que lhe dá prazer e gera satisfação? Entendo que à medida que você tem clareza dos teus objetivos, fica muito mais simples de você conseguir organizar esforços na direção daquilo que você deseja. Muitas pessoas não sabem como fazer para melhorar nas suas carreiras, enfim, no seu trabalho, porque nem sabem se aquela direção para a qual a carreira aponta é a direção que, de fato, toca seu coração. É como quando a gente entra numa empresa e nos sinalizam que a gente precisa ser. Então, aqui você vai ser assistente, você vai ser analista júnior, pleno, sênior, vai ser consultor, gestor, gerente e tal. Ok. Esse é o caminho, é a carreira de muita gente. Quantas pessoas será que realmente desejam essa carreira para si? Alguns, mesmo não querendo, se direcionam para esse caminho e vão bem. Outros, entendendo que esse é o caminho, mas não estando felizes com esse, né, não estando felizes com esse caminho, não conseguem organizar esforços para isso. Será que é o que querem? Então, a pergunta aqui é: o que você quer para a sua carreira? Esse é o primeiro tópico. Tendo essa clareza, é bom pensar. Você se conhece adequadamente? Será que você sabe exatamente do que você gosta, o que você não gosta? Quais são os seus pontos fortes? E, sobretudo, é importante pensar quais são as suas limitações. Porque, em meio à crise e ao medo de passar por dificuldades, é comum as pessoas aceitarem condições absolutamente desfavoráveis e muitas vezes agressivas, sem nem perceber que estão se agredindo com isso. E pensa: pô, eu estou sem dinheiro, ou então eu não posso perder emprego, tenho conta para pagar, família para sustentar, tenho minha casa, meu carro para pagar, então ok. E, nossa, esse trabalho é o que tem, então vamos lá. Então, no momento de decidir, a gente usa um outro critério, ao invés de: será que eu gosto disso ou não? E as pessoas não se percebem. Será que elas têm o necessário para dar conta daquilo? É nisso que eu digo: quais são as suas limitações? Porque no momento que a crise surge, eu gosto de dizer que ao longo da vida a gente vai vivendo experiências, e é como se nós tivéssemos um recipiente, e essas experiências elas vão se somando,
e preenchendo esse recipiente. E facilmente, no momento de tranquilidade, eu consigo lançar mão daquilo que eu sei fazer melhor, eu consigo evitar e me afasto daquilo que para mim não é muito apropriado, mas nos momentos de ansiedade, por exemplo, a crise traz ansiedade, nesses momentos de maior angústia, de estresse, eu tenho menos controle sobre alguns dos meus recursos e eu posso não perceber quais são os meus limites. Por isso, se conhecer bem traz mais clareza sobre o que você pode fazer e até onde você pode ir. Porque à medida que você aceita, em função da crise, por exemplo, algo que te fere, agride, ultrapassa seus limites, você tende a não ter um bom desempenho. E aí, poxa vida, você aceitou para não se ver sem trabalho, mas começa a não ter um bom desempenho. E aí você corre o risco de sair dali com a autoestima mobilizada porque não fez um bom trabalho, porque não se viu competente o suficiente para fazer um bom trabalho. Ou sim, dá conta de fazer o trabalho, mas à custa de um esforço que você poderia evitar. Então, o autoconhecimento traz isso. Outro tópico importante, competência técnica. Será que você conhece todo o necessário para exercer bem o seu trabalho? Esse é um ponto interessante, porque às vezes a gente está trabalhando ali tão envolvido, mergulhado nas nossas funções, nas nossas atividades dentro das empresas, e a gente esquece de ver o que o mercado está praticando. Então, será que para a área que eu escolhi, eu reúno tudo que ela considera imprescindível que um profissional da minha área tenha a presente? Eu estou dentro de uma empresa e, de repente, para essa empresa aqui é o suficiente. Será que para o mercado é suficiente? Isso já conversa com o próximo item aqui que eu quero mencionar, que é das atualizações constantes. Muitas pessoas, quando elas estão trabalhando, cometem um grave erro. Apostam, investem todas as suas fichas, toda a sua energia no seu trabalho. Não que seja errado você dedicar energia para o seu trabalho, né? Mas buscando fazer o seu melhor, elas se focam naquilo sem olhar para os lados, sem olhar para o que está acontecendo no mercado. É possível que para a sua atividade, vamos imaginar que você trabalha numa empresa de pequeno porte e que tem uma área comercial. Você trabalha nessa área comercial e para aquilo que aquela empresa precisa de um profissional da área comercial, você atende plenamente. Nossa, você é o melhor daquela área para aquilo que a empresa precisa. Você tem todo o reconhecimento da empresa por ser bom naquilo que você faz. No entanto, para o mercado, será que não estão querendo um pouco mais de um profissional dessa área? Será que se você sair dessa empresa hoje, com o que você tem, você consegue se recolocar facilmente? Então, a minha recomendação aqui é para que aproveite o momento que você está, você que está trabalhando, aproveite o momento em que você está para se manter atualizado, para conversar com seus colegas de faculdade, aqueles que estão da mesma área que você, o que as empresas deles estão praticando. Participe de congressos, de eventos da sua área, palestras gratuitas, tem aos montes. Agora, por exemplo, aqui webinários. Veja o que na sua área está se praticando, para você saber o quanto próximo ou distante você está de ser um profissional empregável. Eu conheci inúmeros profissionais que construíram carreiras dentro de empresas, trabalharam anos dentro de empresas, e como tinham reconhecimento dentro dessas empresas, eles achavam que tinham todo o necessário para se recolocar facilmente. Alguns até pediram demissão, quando entenderam que naquela empresa não tinha mais espaço para eles, não tinha mais para onde crescer, pediram demissão porque achavam que rapidamente eles iam conseguir se recolocar. Ledo engano. Passaram meses, alguns anos sem trabalhar, porque, primeiro, tem um tempo até que ele perceba que não reúne tudo aquilo que o mercado espera, e isso leva um tempo, e depois do momento que ele percebe, às vezes ele já está de tal maneira descapitalizado
que ele não consegue fazer os cursos de atualização para aí começar a concorrer às vagas de igual para igual com quem está no mercado antenado e atualizado. Então, aproveite o momento em que você que está trabalhando, para fazer essa atualização. E se você não está trabalhando, aproveite o momento e a facilidade que a internet traz, que a tecnologia traz, e busque saber o que a sua área está querendo. Muitas coisas você vai encontrar gratuitamente, para que pelo menos você saiba do que se trata, para que depois você tenha a oportunidade de buscar, fazer cursos que sejam mais caros, mas é preciso que você não permita que a sua carreira, que o seu conhecimento fique obsoleto para o mercado. Isso é muito importante, tá? Outro elemento aqui é adaptabilidade. Eu estava falando agora sobre manter-se atualizado. O que eu quero falar sobre adaptabilidade é, ok, você vai fazer vários cursos relacionados à sua área. Agora, para aquilo que você escolheu fazer, porque dentro de uma área existem especificidades. Tem gente da minha área que trabalha só com assessment, tem gente da minha área que trabalha só com treinamento, tem gente da minha área que trabalha com treinamento técnico, ou então treinamento comportamental, enfim, só com líderes. Dentro da área existem especificidades. Para aquilo que você escolheu fazer, será que você tem o necessário? Então, qual é a expectativa que a sua empresa tem com relação a você? E qual é a expectativa que o mercado tem com relação a você? Você está disposto a atender a essa expectativa? Eu vejo inúmeros profissionais que, por já estarem na área, entendendo, já compreender aquilo que é preciso fazer, eles engatam a primeira e vão embora. E vão fazendo o seu trabalho da maneira que compreendem ser o melhor. Oferecem o seu melhor para a empresa, sem sequer observar que aquilo que para ele é o melhor que ele tem para dar, não é o que a empresa quer receber. Não é o que a empresa e o mercado esperam receber dele. Então, você saber muito sobre alguma coisa não quer dizer que seja tudo o que a sua área, a área que você escolheu, deseja receber de um profissional. É preciso fazer essas coisas conversarem, sabe? Só para dar um exemplo, eu trabalhei com um profissional, ele tinha estado, antes de trabalharmos juntos, numa empresa de comércio exterior, uma empresa que fazia muitos negócios com os Estados Unidos, com empresas de língua inglesa. E ele detestava inglês. Então, como ele fazia bem o seu trabalho, porque ele já era de comércio exterior antes, ele tinha alguma experiência, ele entendia que se até ele tinha conseguido fazer sem o inglês, ele conseguiria se dar bem não precisando estudar inglês. Quando começaram a acenar para ele a necessidade da segunda língua, ele que gosta muito de espanhol, resolveu estudar espanhol, acreditando que, bom, também fazemos negócios com a América Latina. Ok, mas o foco daquela empresa era desenvolver-se e ampliar os seus negócios para o mercado de países com língua inglesa. Eles não queriam expandir os negócios, aumentar os negócios para países da América Latina. Mas como ele gostava de espanhol, ele achava que ele podia fazer isso e fechar os olhos para a necessidade daquela empresa, para a necessidade do mercado que ele escolheu estar. Então pensa, se você sabe o que a tua empresa precisa, pergunta para o teu líder, o que você espera do meu trabalho? O que você espera para entender no meu trabalho um bom trabalho? Porque às vezes você sabe o que você tem que fazer, mas é possível que você não saiba o como a empresa espera que você faça, o mercado espera que você faça, para reconhecer no seu trabalho um bom trabalho. Então pensa se você tem disposição para promover as mudanças que a realidade propõe para você. Isso é um outro dado bastante relevante. Bom, eu queria ouvir um pouco de vocês, não sei se está claro para vocês, gostaria de fazer perguntas, fiquem à vontade, estou à disposição para responder as perguntas de vocês. Como não vi pergunta alguma, eu estou seguindo, ok? Sinalizem se estiver claro para vocês.
Outro dado, crenças. Crenças positivas. Falando especificamente sobre o nosso momento. As pessoas que passam por grande dificuldade têm um discurso de que, olha, as coisas estão ruins por causa da crise. O mercado está parado por causa da crise. As coisas só vão mudar quando a crise passar. Gente, se essa crise não passar, e se, como acontece lá na Europa, em alguns países da Europa, a Grécia, por exemplo, passou anos em situação terrível, nem sei se já melhorou, né? Mas, enfim, se a nossa crise aqui demorar muitos anos, será que essas pessoas elas vão ficar paradas, esperando que alguma coisa mude, que as coisas se transformem? Então, esse é o ponto que eu quero destacar aqui. Quais são as crenças que as pessoas têm a respeito dessa realidade? Porque diante desse pensamento, não há o que fazer, né? Acreditar que um mal maior se abateu deixa a pessoa impotente diante desse cenário. Ela não vai poder fazer nada? Não há o que fazer. Se depende da crise e não dela, é melhor ela sentar e esperar a crise passar. Então, olha, eu não estou propondo aqui que vocês ignorem o cenário político e o cenário econômico, né? Não é para fazer de conta que está tudo bem. Mas sim que você decida não sofrer com essa situação. Que você decida pensar nessa situação de uma outra maneira. A grande diferença entre esses profissionais que sentam e sofrem e aqueles que estão indo muito bem, obrigado, é que esses tratam a crise como uma oportunidade de fazer melhor e diferente. Então não fica sofrendo pelo fato de as coisas terem mudado. Até porque elas não vão voltar a ser como eram. Pode ser que a gente tenha um outro cenário fora da crise que não seja mais favorável do que a crise, mas nunca mais vai voltar a ser como era. Uma etapa cumprida, ela não volta. A gente vai ter outras etapas. Então, minha pergunta aqui para você é: como é que você enxerga a crise? Você olha para a crise e está enxergando o que nela? Um problema indissolúvel que não há o que fazer, ou você consegue enxergar oportunidade aqui? Essas pessoas da minha área, essas que eu mencionei, e tantas outras colegas, enfim, amigos, que estão trabalhando, eles estão enxergando oportunidade. Pensa nas pessoas que você conhece, que estão empregadas, ou que têm a sua empresa, né? São empresários, são empreendedores, que são autônomos, enfim, não importa de que forma trabalham, mas que estão trabalhando muito bem. E não falta trabalho para essas pessoas. O que é sorte? Será que eles têm sorte? Pensa sobre isso. Um outro dado. Criatividade. A crise, quando se instala, oferece uma enorme oportunidade de fazermos as coisas de forma diferente. E criatividade é a palavra de ordem para atravessar a crise. É preciso ter a clareza de que fazer as coisas do mesmo jeito só te leva aos mesmos resultados. Eu gosto muito dessa fala. É importante se perguntar, então, como é que é possível fazer as coisas de um jeito diferente? Como é que é possível passar por essa situação sem sofrer? E olha, eu não estou falando aqui para você reinventar a roda. Eu vou dar um exemplo bem simples. Nós, acho que 2 anos atrás, mais ou menos 2 anos atrás, talvez vocês tenham visto aquela explosão de livros para pintar, livros com figuras para pintar, livros para adultos para pintar. Gente, eu via livros como aqueles quando eu era criança, então não é uma novidade, mas aquela ideia que antes foi utilizada anos atrás para um contexto que era infantil, lançada dentro desse novo cenário, para um outro público, fez uma diferença que, assim, muitas empresas, muitas editoras alavancaram suas vendas, salvaram, né, se livraram da falência, vendendo, publicando livros para pintar. Então, pensa, o que você pode fazer de diferente do que você vem fazendo? Ou o que você fez lá atrás que deu certo e que agora você pode fazer trazendo novas características
apresentando de um outro jeito, de que forma que você pode fazer diferente do que você vem fazendo. Criatividade é o caminho para a gente não sofrer com a crise. Enxergue aí uma grande oportunidade. E por último, não menos importante, networking. Em momentos de crise, unir forças com colegas lá da graduação, contatos profissionais, gente que você conhece em cursos que você faz, ou simplesmente contar com as suas indicações, indicação dessas pessoas para você se recolocar, isso faz toda a diferença. Só que para isso, é preciso que você tenha feito a sua lição de casa e mantido o contato com seus amigos, mesmo quando não precisava deles. É muito comum as pessoas buscarem networking, buscar seus contatos, só no momento que elas estão precisando. E isso não traz para a pessoa que você pede ajuda a menor disposição em te ajudar. Né? Só no momento que precisa. Então, pensa agora, como é que você pode fortalecer as suas relações, a sua rede de contatos. A gente tem redes sociais, a gente não precisa mais... No meu tempo, que eu sou velhinho, a gente precisava pegar um telefone para ligar para a pessoa se quisesse saber dela, precisava mandar uma carta. Hoje a gente tem e-mail, a gente tem rede social, a gente consegue mandar uma mensagem: oi, tudo bem? Como é que você está? Como é que estão as coisas? Você consegue, de outras formas, garantir que você mantenha contato com as pessoas a quem você pode ajudar e que podem representar uma ajuda para você, com quem você pode fazer negócios, com quem você pode fazer parcerias. Pensa sobre isso. Sabe aquela história de sozinho eu vou mais rápido, mas junto nós vamos mais longe. E em momentos de crise, sozinho, talvez eu não vá nem até a esquina. Eu preciso pensar quais são as alternativas para conseguir ter um resultado mais apropriado, um resultado melhor do que o que você vem tendo. Tudo bem até aqui, gente? Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar aqui. Às vezes eu engato a falar, esse povo de treinamento gosta de falar, então abre a boca e sai falando e pode não necessariamente ser claro. Espero que esteja sendo claro aqui para vocês. Mas deixa eu voltar aqui para a tela, para eu poder falar com vocês. Oi. Bom, eu falei dos 8 elementos e eu queria falar duas coisas. Queria apresentar um exemplo disso tudo que eu estou falando e finalizar dizendo uma coisa importante. Primeiro, vou falar dessa coisa importante primeiro. O mundo hoje é um outro diferente daquele que você se habituou, que você construiu sua carreira. Então, eu queria te contar uma coisa, um segredo, tá? Esse trabalho formal, das 9 às 18, ele está com os dias contados. É cada vez mais comum as pessoas, as empresas, estimularem seus profissionais a desenvolver seu trabalho de casa, com horários flexíveis, com a participação dessas pessoas em projetos. É cada vez mais comum as pessoas terem outros formatos de trabalho. E as novas gerações se adaptam facilmente a esse formato de trabalho pelo simples fato de que buscam mais autonomia, gostam, valorizam a liberdade de decisão, de horário. Então, trabalhar de casa para eles é tranquilo. E nos momentos de crise, para que as empresas se mantenham, a gente é muito favorável para elas não precisar arcar com uma receita muito inchada. Então, você ter profissionais, centenas de profissionais, milhares, dependendo do tamanho da empresa, para os quais a empresa precisa pagar vale transporte, hora extra, tudo isso para a empresa é muito ruim. Esse novo formato, essas novas estruturas que estão se estabelecendo, trazem um modelo que tem sido muito bem aceito, tanto por essas novas gerações, quanto pelas empresas. Então,
Se você acredita que o caminho é mandar currículo e ficar esperando que uma empresa te chame para você voltar para dentro de uma estrutura bem protegidinha, assim, para trabalhar das 9 às 6, bater o seu cartão, ganhar seu dinheirinho, saiba, se você não mudar a sua maneira de pensar, buscar outros caminhos, você vai viver uma crise eterna. Você é capaz de daqui a algum tempo entre em crise e não consiga mais sair. Eu quero dar um exemplo para você de uma situação que um cliente de coaching que eu atendi. Ele é um profissional de TI e ele desenvolveu a carreira dele fazendo programação e trabalhando em áreas de suporte. Nunca concluiu uma faculdade, porque é muito comum as pessoas serem autodidatas. Alguns fazem uma formação, uma graduação, mas muitos não fazem. Ele é um dos que não fizeram. Então, como ele era autodidata, sempre deu conta de aprender o necessário para dar conta do trabalho. E hoje ele tem 47 anos. Isso, para a tecnologia, para muita gente é um problema, porque tecnologia é muitas vezes associado com a juventude, então o jovem é que consegue lidar bem com tecnologia, e ele enxergava isso um problema. Ele me procurou para que eu o ajudasse a voltar para o mercado. Então, o nosso trabalho passou por algumas etapas ali. Começou com a desconstrução da crença de que ele deveria mandar currículos e esperar que a empresa o acolhesse. E é isso que ele vinha fazendo e é nisso que ele não vinha tendo resultados. Ele tinha uma outra crença limitante, que é essa de que com mais de 40 anos ele estava morto para o mercado. Então, se eu mando um currículo e as empresas não me chamam, se eu estou morto no mercado, então o que eu vou fazer da minha vida? E aí, então, a gente foi fortalecendo, ele foi se fortalecendo por conta do autoconhecimento, né, por meio do autoconhecimento, sabendo quais eram os seus potenciais, quais eram as suas limitações, entendendo que aqueles caminhos que ele buscava como alternativa não lhe serviam mais, para ele não serviam, e ele compreendeu, ao final do processo de coaching, que ele poderia buscar parcerias com outros profissionais da sua área, que tivessem aí, cada qual, a sua especialidade, né? Conhecesse de programas específicos ou de processos específicos, e que juntos pudessem ter ali o apoio de um consultor de negócios que trabalhasse a venda e que assim eles pudessem vender os seus serviços. E já há algum tempo, alguns meses, eles vêm atuando dessa forma, conseguindo neutralizar aquela coisa do profissional com mais de 40, porque uma vez vendido o serviço, pouco importa para quem comprou, quem é que vai atendê-lo, ele não está vendo, ele não tem que ir lá, esse profissional não tem que ir lá bater na porta para vender o seu serviço, o cliente não vê. Então ele faz o trabalho porque ele é muito competente, se uniu com pessoas muito competentes também, e tem conseguido trabalhar dessa maneira, apesar da crise, apesar de ter mais de 40 anos, e independente desse formato convencional de 9 às 6 da tarde. Problema algum, quem gosta e quem está nesse modelo. É só um alerta para pensar que pode não durar. Então pense bastante sobre isso. E eu queria muito... tem deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Como um profissional, a Adriana pergunta, né? Como um profissional... Deixa eu só dizer, gente, eu não estou enxergando as perguntas chegando aqui e eu tenho uma assistente de palco que tá buscando para mim aqui as informações, tá? Por isso que eu fui olhar aqui embaixo. Chegou em forma de recado. Como que o profissional autônomo pode fazer para se tornar atraente para as empresas? Eu não sei se eu entendi bem essa pergunta. Se tornar atraente para ser contratado pelas empresas, como os serviços serem contratados, ou ser atraente para voltar para a empresa. Eu não sei qual é o caminho. Mas eu acho que a gente não pode mais ignorar que o marketing digital faz com que a gente seja visto. Eu tenho utilizado bastante, eu acho que esse é o caminho. Porque no momento que você chega, bate na porta de uma empresa,
você é convincente, você tem um produto que é interessante, você tem condição de oferecer qualidade para aquele cliente, mas ele não te conhece. Hoje é quase regra geral as pessoas irem buscar, olha, o Sérgio Davi ele esteve aqui numa reunião comigo, pareceu interessante. A hora que eu saio da reunião, ele vai saber como é que eu apareço nas redes sociais. Coloca lá no Google e vai ver onde é que eu apareço, o que que aparece colocando meu nome. Então, acho que um caminho é a gente ter expressividade nas mídias sociais. Estou falando desse profissional que é autônomo, não é? Que não tem a autoridade já construída perante as empresas. Ainda não construiu a noção de credibilidade. Então, eu acho que isso dá solidez. Então, fazer palestras e, de repente, você gravar essas palestras e colocar trechos, você participar de fóruns, utilizando o LinkedIn, por exemplo, de forma que você expresse as suas ideias, fazer pequenos vídeos e colocar num canal do YouTube, podcast, aqueles áudios curtos falando de coisas que sejam interessantes e que possam direcionadas ao público que você quer atingir. Eu acho que tudo isso é caminho. Então, pensem sobre isso. Eu espero realmente que, de alguma maneira, com alguma das coisas que eu disse para você, se não todas, mas alguma coisa das que eu disse para você, tenha feito a diferença, tenha feito você refletir, tenha ajudado você a impulsionar a sua carreira. Eu espero realmente poder contribuir com isso. Deixa eu só falar para vocês que aquelas pessoas que quiserem aprofundar seu conhecimento sobre gestão de carreira, quiserem entender melhor sobre como alcançar o patamar que desejam dentro da sua carreira, autoconhecer-se melhor. Eu vou fazer um curso, um workshop de gestão de carreira no final de setembro. Então, as pessoas que quiserem saber um pouco mais, quiserem participar, ou quiserem informação, enfim, saber um pouco mais, podem entrar em contato comigo pelo contato, é um e-mail, tá? contato@canaldesenvolver.com contato@canaldesenvolver.com. Tá? Eu vou ter prazer em poder responder as suas dúvidas. Fique à vontade para entrar em contato comigo. Bom, quero muito agradecer a todos vocês que permaneceram comigo aqui por esses mais de 40 minutos que a gente teve aqui juntos, né? Eu dei uma pincelada sobre esses assuntos. Cada um desses elementos aqui que eu trouxe, eles dariam uma palestra de 1 hora, 2 horas. Então, tem muita coisa para se dizer a respeito disso, mas eu espero ter conseguido ser suficientemente claro. Quero agradecer ao Encontro de Consultores, é um grupo que tem reunido consultores de diferentes especialidades, e tem nos dado muito suporte, a gente tem feito trocas fantásticas. Quem possibilitou que esse hangout fosse ao ar. Obrigado, Lúcia Altero. Obrigado, Meire Campos, pela sua generosidade, pelo apoio a todos nós consultores. Quero também agradecer, deixa eu pegar aqui minha cola, quero também agradecer a WorkUp, que é quem nos cedeu esse espaço que nós estamos utilizando. É um coworking que se oferece um espaço fantástico, a gente convida todos a conhecer. Fica na Rua Silvia, 423, fica atrás do Shopping Cidade de São Paulo. É um espaço fantástico, aconchegante, e vale a pena vocês conhecerem, né? Quem precisa fazer reuniões, quem quiser trabalhar num espaço diferente da empresa, ou fazer um hangout, assim como eu estou fazendo agora, sinta-se convidado a entrar em contato, ok? Mas, muitíssimo obrigado a todos. Até a próxima.